Esse vídeo foi produzido pelas alunas Kelly Nóbilo da Silva e Sofia César de Oliveira, como uma prática pedagógica como componente curricular, ou PPCC, no semestre de 2021.1. Esse conteúdo é referente à disciplina de Biologia Celular e o tema que iremos abordar é a endocitose na nanomedicina. Tá, mas você pode se perguntar, para início de conversa, o que é endocitose? E nós vamos explicar para você. A endocitose é o processo de englobamento de grande quantidade de partículas pelas células eucarióticas, ou seja, é a internalização de macromoléculas, fluido extracelular e material particulado, como micro-organismos e restos celulares. A endocitose é dividida em fagocitose e pinocitose, dois processos muito importantes para o bom funcionamento das células. A fagocitose é o processo responsável pela alimentação e defesa celular de partículas maiores do que 25 micrômetros. Ela ocorre tanto em células animais quanto em protozoários e é realizada por células especializadas, os fagossomos. Na fagocitose ocorre a projeção da membrana plasmática, auxiliada por microfilamentos de actina, que emitem sinais intracelulares para a internalização da partícula fagocitada. Os receptores de membrana se conectam à partícula que foi endocitada por meio desse processo de internalização. Um exemplo de defesa celular através de fagocitose são os macrófagos, que englobam antígenos que adentram o nosso organismo, evitando que nos causem danos. As etapas desse processo incluem a projeção de pseudópodes a partir do citoplasma, a formação do vacúolo alimentar, ou fagossomo, e a fusão do fagossomo com o lisossomo, assim realizando a digestão do material englobado. Já a pinocitose é responsável pela nutrição celular, através de vesículas formadas com menos de 150 nanômetros. A pinocitose ocorre na maioria das células eucariontes e trata-se da internalização da membrana plasmática, formando as vesículas endocíticas. Esse processo pode ou não ter a participação de receptores de membrana. Dentro da pinocitose, temos a macropinocitose, que é um processo aleatório, induzido e com receptores de membrana. Nesse processo, há uma projeção da membrana através da reprogramação de filamentos de actina, que emitem protusões e, após o fechamento, formam um vacúolo. Temos também a pinocitose por cavéolas, onde as caveolinas e cavinas, que são proteínas, formam fossas endocíticas sem receptores de membrana. Na pinocitose, podem ser formadas vesículas não cobertas, ou seja, sem a presença de proteínas de revestimento, ou vesículas de clatrina, cobertas por proteínas de revestimento. No segundo caso, ocorre uma invaginação da membrana com a participação de receptores de membrana que possuem ligantes específicos, e a estrutura, então, se desprende da membrana e se transforma em uma vesícula coberta por clatrina. Através da pinocitose de clatrina, a lipoproteína de baixa densidade, ou LDL, entra nos tecidos do fígado utilizando receptores específicos. Isso é importante, pois se esse processo não ocorrer de forma correta, haverá depósito de gordura em excesso nas paredes dos vasos sanguíneos. Sendo assim, as etapas do processo de pinocitose são a adesão de substâncias aos receptores, quando estes estão presentes, e a invaginação da membrana, formando as vesículas endocíticas. Mas afinal, o que é a nanomedicina e qual a sua relação com a endocitose? A nanomedicina consiste na aplicação da nanotecnologia através de dispositivos muito diminutos que adentram nas células e tecidos do corpo por meio do processo de endocitose, o que favorece sua função de diversas formas. O ajuste e preparo desses dispositivos depende completamente de suas características físico-químicas, sem contar a dimensão dos protótipos. Essas tecnologias geralmente são utilizadas para monitorar processos biológicos dentro do organismo, manipular substâncias que não têm via de entrada passiva e aumentar a seletividade com que adentram a célula, como, por exemplo, administrar determinada substância apenas em células adoecidas ou de defesa, sem impactar componentes sadios. Algumas pesquisas e aplicações em desenvolvimento dentro da área da nanomedicina são exemplificadas aqui. A criação de nanosondas que são colocadas no cérebro de pacientes que já registraram casos de AVC, com o intuito de alertar para novos episódios, nanosensores que monitoram a quantidade das enzimas creatina fosfoquinase, CPK, e creatina quinase, CK, produzidas pelo coração pouco antes do infarto, e também a confecção de nanorobôs que trabalham com a conexão e conformação de fragmentos de DNA, técnica denominada de DNA origami,
para entregar quimioterápicos em alvos específicos, potencializando o efeito do tratamento e diminuindo os efeitos negativos em células sadias. Esses nanorobôs podem inclusive se adaptar e mudar sua conformação para obterem mais sucesso durante a transferência de uma região do organismo para outra. Também são utilizados nanosensores para a detecção de células cancerígenas. Outra aplicação muito promissora que vem sendo desenvolvida há alguns anos é a da produção de uma vacina oral contra a hepatite B a partir dessa tecnologia que trabalha com o princípio da endocitose. Ela vem sendo pesquisada pelo Instituto Butantan em parceria com a Universidade de São Paulo e tem a sílica nanoestruturada como matéria-prima, conformada principalmente pela presença de polímeros que aprisionam substâncias dentro dessa estrutura. Esse processo acontece com o preparo da amostra, onde a sílica será aquecida para criar nanotúbulos porosos e o antígeno, nesse caso, proteína do HBV, vírus da hepatite B, é aprisionado dentro dessa nanoestrutura através de um extenso e cuidadoso processo, que tem a capacidade de quebrar barreiras como a do suco gástrico, que digere materiais proteicos e destruiria a amostra caso não houvesse o envelopamento dentro dos poros com apenas alguns nanômetros de dimensões. É uma solução excelente e promissora para aumentar a adesão à vacina e criar um método de execução menos desconfortável e mais simples e prático do que a administração por meio da agulha. Outras soluções muito promissoras desenvolvidas em território brasileiro são a criação de uma nanopartícula injetável que captura cocaína no sangue, assim eliminando a overdose, desenvolvida pela professora Elina Martins Lima, da Universidade Federal de Goiás, ou também a iniciativa de uma startup de transferir uma tecnologia de nanoimplante que controla o ciclo de gravidez em éguas para seres humanos, sem contar outro exemplo criado pelo Instituto Senai, os nanosensores que detectam proteínas de Alzheimer, tornando possível uma detecção mais prévia da doença. Portanto, a nanomedicina está em constante evolução, por ser um ramo relativamente novo e que utiliza de muitas tecnologias avançadas para seus propósitos que prometem muito. Seu uso, pesquisa e aplicação crescem muito tanto no Brasil quanto em outras potências mundiais como os Estados Unidos da América, Coreia do Sul, Japão, União Europeia, entre outros. O caráter molecular e a escala de nanomontagem têm ligação direta com a compreensão do processo da endocitose, já que esse está intimamente ligado com essa ciência e é a base para a entrada desses protótipos ou substâncias dentro do corpo, assim como permite seu funcionamento para execução designada. As previsões das pesquisas e iniciativas dentro desse campo são cada vez mais promissoras, e demonstram um imenso potencial de trazer soluções para diagnósticos muito complexos dentro da medicina. Quem sabe em pouco tempo não testemunharemos o surgimento dessas soluções definitivo e seus surpreendentes resultados.